Já estou ao vivo, estava arrumando o microfone aqui para a gente poder entrar e falar com vocês. Boa noite, meus queridos. Muito boa noite. Noite hoje especialíssima, com uma live maravilhosa com a psicóloga Lucila Dória. Uma live internacional. E Lucila está lá nos Estados Unidos, em Miami, aproveitando lá novos horizontes. E aí, dando bem-vindos a vocês todos aqui que estão chegando, assistindo ao vivo e quem também vai assistir gravado. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Brasil, sou médico psiquiatra. Você pergunta porque o Instagram tem algumas limitações. Uma limitação é saber como é que está o áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só me dizer assim, ok, André, tá tudo bem, estou ouvindo. Pode também elogiar o cenário, tá bonito, né? Estou estreando hoje a logomarca em neon, vai ficar bem bonito, o cenáriozinho azul, que é a cor que eu mais gosto. Esperando só me dizerem. Tá tudo bem, André, com áudio? Estou ouvindo. O áudio tá ótimo. Obrigado, Simone. Muito obrigado. Deixa a musiquinha de fundo aqui, esperar. Quanto isso, a live de hoje, eu já coloquei aqui no topo sobre as novidades em saúde mental, novas perspectivas, o que é que vem pela frente, quais são as estratégias que nós temos hoje, tanto da psiquiatria quanto da psicologia. A psicologia também se renovou. A psicologia hoje ela é a mesma que era há anos atrás. Hoje houve alguma mudança. Dando uma boa noite aqui a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir, embora tenha uma pergunta que já chegou aqui, eu vou pedir o seguinte. Quando a live é compartilhada, as perguntas elas ocupam quase metade da tela. E aí se eu botar a pergunta no ar, vou mostrar aqui para vocês verem como fica, ela atrapalha vocês verem a Lucila. Então as perguntas vocês podem fazer aqui no comentário, que aí eu vou acompanhando na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas. Então nós estamos agora a 20h34, entrei com atraso de 1 minuto, tanto falei ontem que eu entro pontualmente no horário, só para vocês verem que não fica legal. Aqui tem a Silene fez, na verdade ela bateu palminhas. Então se eu botar as perguntas, se a gente clicar nas perguntas, a gente vai cobrir o rosto de Lucila. Então não vai ser legal, né? Não vai ficar. E é melhor assim. Então vocês podem fazer os comentários, as perguntas, todos aqui nos comentários, dúvidas. Nossa live vai ter uma duração aproximada de 1 hora para a gente conseguir salvar. Então nós temos um público. Importantíssimo. Faz o seguinte: para a gente ter uma live bem legal, vamos ter um público bom. Então a audiência tem que ser legal, porque tema de saúde mental mais do que nunca é importante. A gente está vivendo num momento muito complicado, um momento de instabilidades, tanto na sociedade quanto no nosso pensamento. Então, convida as pessoas. Sabe como é que convida? Facinho. Aqui embaixo tem um aviãozinho, vocês vão clicar no aviãozinho e convidar amigos seus que estão online ou não. Diga, olha, participa dessa live, assiste, interaja, porque o papo é bom. Entendeu? Deixa a musiquinha aqui relaxar, até para que a nossa convidada se sinta bem recepcionada. Então, com muito prazer, com muito orgulho, o áudio está um pouco baixo, para algumas pessoas está bom, então talvez seja a questão de configuração do seu aparelho, Renan. Às vezes quando o áudio está baixo no Instagram, uma sugestão é você sair do aplicativo e voltar para o aplicativo e voltar para a live. Às vezes funciona, entendeu? Porque eu estou com o microfone bem próximo aqui de lapela, bem próximo da região da fala aqui da boca, tá bom? Então, também sugestão é também botar um fone de ouvido, quem tiver disponível aí, fica melhor ainda, que vocês conseguem ouvir com mais qualidade. Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, a gente vai convidar direto dos Estados Unidos, de Miami, falando de coisas da Bahia, a minha querida Lucila Dória. Então, só dar uma dica finalzinha aqui, que é miojo com Coca-Cola, uma combinação boa, né? Miojo com Coca-Cola. Quem não estiver ouvindo bem, uma sugestão é ou usar um fone de ouvido ou
sai do aplicativo rapidinho e volta, que aí consegue melhor, tá bom? Na verdade, eu atrasei um minutinho porque minha rede de internet hoje não está tão boa, então eu estou fazendo aqui pela rede de dados 4G, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui minha querida. Nesse tempo o áudio vai ficar ruim, mas vai ficar estável até que ela entre. Pronto. Deixa eu fazer uma coisa. Agora eu boto o fone. Me ouve bem, Lucila? Sim, tudo bom, André? Tudo bem, boa noite. Aqui temos um público legal aqui esperando a nossa conversa. Pois Como é. é que, brincando com todo mundo aqui, que é uma live internacional. Você tá em Miami, meu Deus. Meu, minha, minha cabeça, meus pensamentos estão sempre do lado de lá. Apesar de estar nos Estados Unidos, mas tá friozinho aí. Não, aqui em Miami já foi inverno. Foi um mesinho de frio, mas frio michuruca o de Miami. O Pibi Churuca? Pois é, então daqui, bem-vindas a essa live aqui em conjunto com a Clínica Ciclos e com a diretora geral do projeto, a fundadora, que aliás completam quantos anos hoje, Lucila? 7 anos. 7 anos. 7 anos, um número mágico, né? De Tinha aniversário. que dá para dar um orgulho de, principalmente da equipe, né? Porque é uma equipe muito especial mesmo. É isso que eu ia falar, então. Antes de a gente começar aqui, eu queria que vocês apresentassem para as pessoas que estão acompanhando aqui nossa live. Quem é você e por que surgiu o projeto da Clínica Ciclos? Vamos Uhum. saber de você. Então, né? Eu sou psicóloga. Me graduei em 2007, já tem um tempinho também. E na minha formação eu sempre me dividi entre educação e saúde mental. Né? Estagiava desde sempre, desde o segundo semestre eu estava estagiando nesses dois campos de atuação. Mas no final eu acabei me direcionando para a saúde mental mesmo. Meu primeiro emprego, passei por vários estágios, né? Tanto em hospital dia quanto em hospital psiquiátrico durante a faculdade. E meu primeiro emprego foi num hospital psiquiátrico. Eu trabalhava na ala de dependência química. E, e foi uma grande escola para mim. Né? Uma das grandes coisas que me impulsionaram a montar ciclos foi porque, na época, eu estagiei em um hospital dia na rede pública e na rede privada, na parte de convênios, essa possibilidade de tratamento ainda não era ofertada, né? Os planos de saúde na época não cobriam esse tipo de tratamento. Então, eu acompanhei muitos pacientes que se internavam, saíam do internamento e acabavam voltando, né, nesse período. Não só na aula de dependência química, mas nas outras alas, né, de transtornos mentais diversos. O paciente entrava, se tratava, melhorava, saía, mas não tinha o suporte que um hospital dia dá, né, para esses pacientes mais graves que precisam dessa transição com a equipe multiprofissional assistindo, eles acabavam retornando. Então a vida deles estava sempre parando, porque a crise voltava. Então, para mim era muito angustiante ver que a possibilidade de tratamento ainda não estava sendo ofertada para uma parcela da população, né? Que bom que no SUS, na rede pública, existia já esse tratamento, mas a rede de convênios ainda não. Foi um pouco assim minha história, a história da Ciclo surgiu assim. Eu montei um hospital dia psiquiátrico. Eu tive à frente de um projeto piloto, que na época era do Plan Serve, com um outro hospital que eu trabalhava. Então, a gente montou o primeiro hospital dia psiquiátrico para convênios. O Plan Serve teve um papel bem importante nisso. E aí foi quando começou, né? A história de ter um hospital, de ofertar essa possibilidade de tratamento para os pacientes através de convênios, surgiu lá no início da minha carreira, né? Eu tinha 1 ano de formada quando eu tive à frente desse projeto de implantação. Então, fiquei 6 anos à frente desse hospital dia até que a Ciclo surgiu
E aqui estamos. Estamos todos aqui em rosa. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui que não tem a ver com a live, mas algumas pessoas estão reclamando do áudio. Hoje o Instagram parece estar meio, como a gente fala, meio bugado. Chegou com alguns, tem muita live acontecendo simultaneamente. Então, a minha recomendação é a seguinte: quem não conseguir ouvir direito, saia do aplicativo, apague o aplicativo rapidinho, ali saia da memória de coisa e entre novamente e volte para a live, que geralmente melhora o áudio e se puderem ouvir com fone, melhor ainda. Outra coisa, lembrando, chama, convide todos os amigos aqui pelo aviãozinho para poder fazer uma live aqui com muita gente. Ela vai ficar salva depois, mas o legal é assistir ao vivo. É Hum, porque hoje teve atualização do Instagram ontem à noite. Tem gente que não atualizou ainda. E o Instagram é uma rede meio estranhinha de vez em quando. Tem uhum. uns E você, bugs. bem? Desculpa, eu não vi. E você está me ouvindo bem? Estou vendo claramente. Estou vendo super bem. E eu esqueci de falar. Lucila, Formação em psicologia e terapia cognitivo-comportamental, né? E agora, ultimamente, eu estou estudando um pouquinho mais de psicologia positiva, que é a psicologia do bem-estar, né? Não é só a parte de tratar quem adoeceu, mas ofertar para as pessoas a possibilidade de viver melhor. É a ciência que estuda a felicidade, as pessoas que estão felizes, o que é que elas fazem, o que é que a gente pode aprender com elas, o que é que traz felicidade para as pessoas. Então, eu tenho me interessado muito pela psicologia positiva porque não é, a gente não tá, a gente tem a possibilidade de tratar quem adoeceu, mas a gente pode também ajudar as pessoas a serem mais felizes do que elas são, né? Porque tem muita gente que não tem um transtorno mental, não precisa de um tratamento, mas pode viver melhor, né? Pode viver mais feliz. Então, ultimamente eu tenho me interessado muito pela psicologia positiva. é uma área que eu amo, porque na verdade a psicologia positiva ela vem de uma escola filosófica. Uhum. E ela vem da escola estoica e do estoicismo. Já fiz algumas lives aqui falando sobre o que é o estoicismo na vida da gente. Então, a psicologia positiva, a terapia cognitivo-comportamental, todas elas são baseadas nos ensinamentos que já são já de 2000 anos da filosofia estoica, representada por figuras como Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto. Eles foram, vamos dizer assim, os primeiros terapeutas cognitivos comportamentais da história. Então, a coisa não foi nosso querido Beck que criou. Ele só fez organizar, eu costumo dizer. Beck organizou tudo isso. Muito bem Mas organizado. muito bem organizado. Lucila, no anúncio da live aqui, eu falei falando assim, sobre novas perspectivas de tratamento do paciente, porque eu ouço muito, as pessoas comentam dentro aqui do meu perfil, e nas conversas que a gente tem informalmente, perguntam muito e tem muito receio de quando a gente ouve a palavra psiquiatra, quando ouve a palavra psicólogo, remetendo a adoecimento, mas eles entendem adoecimento como loucura. É como se fosse uma coisa atrelada. Ah, se eu estou doente, preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, eu estou louco. Uhum. E talvez até pela imagem coletiva que se pensava que um paciente psiquiátrico, o único lugar plausível dele buscar ajuda era dentro de um hospital psiquiátrico, era dentro de uma unidade hospitalar. A Uhum. coisa felizmente mudou muito. Eu até provoquei no início da live aqui que a psiquiatria ela se renovou, assim também como a psicologia se renovou. Aliás, todas as áreas de conhecimento renovaram. E aí você fala em hospital dia, então me fala uma diferença, assim, me dá um argumento que o hospital dia é eficiente no controle das crises, seja de quadros mais graves, e também me explica também um pouquinho qual é o perfil de um paciente para um hospital dia, quem são os pacientes que são elegíveis para o hospital dia, quais são os benefícios, quais são os ganhos a curto e médio prazo e longo prazo também. Fala um pouquinho aí da sua vivência na clínica e da vivência da sua vida. Então, eu acho que eu vou responder essa pergunta com um exemplo, né? É que eu acho que dá para ilustrar bem e dá para todo mundo ter uma ideia mais clara do que é um hospital dia e por que que ele pode ser muito importante para algumas pessoas que adoecem psiquicamente. Uma pessoa que está com uma depressão severa, né? Então, ela está com dificuldade de acordar, ela está com dificuldade de levantar da cama, ela está com dificuldade de tomar banho, ela está com dificuldade de comer.
para ela tudo é um esforço enorme, né? Ela precisa se esforçar muito para conseguir fazer o básico da vida dela. E os familiares às vezes não sabem como lidar com aquilo, não entendem, não é um braço quebrado que você consegue enxergar, nem fazer um raio-x e ver. Então, até para os familiares que estão ao redor, aquilo é muito difícil de ajudar, às vezes não sabe o que falar, fala uma coisa, levante daí, tem a motivação, às vezes falam coisas que não é bem o que vai ajudar aquela pessoa. Então, a família às vezes fica cansada, fica frustrada e acaba se instalando um ciclo muito ruim, né? O paciente acaba não aderindo bem ao medicamento, não acredita, ele estando tão negativo sobre a vida dele, ele muito provavelmente não vai acreditar que ele pode melhorar. Então, é muito mais difícil para esse paciente, apenas na consulta com psiquiatra e uma vez na semana com psicólogo, ele conseguir botar a vida dele para andar. É possível? É. Mas, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, uma das coisas mais importantes que a gente faz é a ativação comportamental. Ajudar aquele paciente a ir se movimentando, né? Estruturar a rotina, ajudar esse paciente a estruturar a rotina, a parceria com o psiquiatra, o uso do medicamento corretamente, né? Mas para ele fazer isso sozinho ou somente com o apoio da família, é muito mais difícil. Num hospital dia, ele vai chegar e tudo vai estar estruturado para ele, né? A ativação comportamental vai ser muito mais fácil, porque ele vai chegar, ele vai ter o grupo, ele vai ter pessoas que estão ali para apoiá-lo, ele vai ver pessoas que já estão mais à frente que ele, que chegaram no mesmo nível que ele, de sofrimento e de desespero, e que já estão perto da alta. Então, ele vai ver concretamente que ele pode melhorar também. Ele vai ter atividade física estruturada. Na Ciclos, por exemplo, a gente tem atividade física todos os dias. Tem dança, tem pilates, tem atividade física aeróbica com um educador físico maravilhoso, por sinal, que é uma pessoa muito alta astral e tem um preparo muito bom. Então, esse paciente vai ter atividade física, que é fundamental, vai ter alimentação certinha, separada, o lanchinho dele na manhã, o almoço dele, o lanchinho da tarde. Ele vai ter os medicamentos separados certinho, por dia, por hora. A gente vai ter uma equipe que vai estar assistindo ele, que qualquer hora que ele tiver dúvidas, que ele tiver alguma dificuldade, ele vai ter com quem contar. E vai ter a psicoterapia dele, o psicólogo dele vai estar lá, mas ele não vai ver o psicólogo só uma vez por semana. Mesmo que ele faça um atendimento individual uma vez por semana, ele vai ter grupos terapêuticos e ele vai ter outras oportunidades de estar estruturando a rotina dele do que em casa, sozinho, né? Então, ele vai escolher as atividades que são interessantes para ele. Vai ter a possibilidade de fazer arte-terapia, pintar, vai ter a possibilidade de fazer jardinagem. Então, tem uma série de atividades que a rotina dele vai estar estruturada. Então, as chances dele sair da depressão mais rápido com esse apoio da equipe multiprofissional, né? Tem a terapia ocupacional, tem a enfermeira, tem a psicóloga, tem o psiquiatra, tem toda a equipe disponível para aquele paciente e tem a relação de troca entre um paciente e outro. Além da assistência à família, né? Então, aquela família que está desesperada, que não sabe mais o que fazer, também tem a reunião com a família, também tem um acesso maior ao psiquiatra, ao psicólogo. Então, esse paciente melhora muito mais rápido, né? Então, quando você tem um tratamento estruturado, tudo que o psicólogo, por exemplo, um terapeuta cognitivo comportamental vai orientar o paciente deprimido a fazer, né? Que a gente tem, depois que o paciente vai para casa, ele tem as coisas que ele vai colocar em prática, né? O plano de ação. Ele vai ter o apoio para fazer isso em um ambiente preparado para ajudar ele a fazer esse plano de ação se tornar realidade. Então, por isso que o Hospital Dia é um recurso tão poderoso para ajudar um paciente que está em sofrimento psíquico. E isso eu trouxe o exemplo da depressão, mas isso vale para qualquer outro transtorno, né? Pode ser um paciente alcoolista que está numa situação semelhante, ele vai conseguir estruturar a vida dele de uma forma muito mais rápida. Pode ser um paciente com esquizofrenia que está delirante, enfim, a família não sabe lidar, ele vai estar num ambiente mais protegido, que ele vai poder estruturar a vida dele, a gente vai poder acompanhar mais de perto se esse paciente está aderindo ao medicamento, se ele não está aderindo ao medicamento, o que é que está acontecendo. A gente vai ver a resposta
desse medicamento, a gente vai estar vendo, a gente vai estar observando. Não vai ser só o que o paciente traz depois na consulta. A equipe vê, a equipe observa. Então, é realmente um recurso que é, na minha opinião, para os casos mais graves ou de médio a grave, fundamental. Assim, eu acho que é um recurso que não tem por que não ser utilizado por quem está sofrendo. Entende? Uhum. Não sei se foi clara. Bastante clara. E é É isso. bastante clara. E um outro detalhe, o Hospital Dia também favorece o paciente que já está internado, né? Que está numa internação integral, porque ele estava numa crise, estava num quadro mais agudo. Ele recebe uma alta, ele consegue receber alta mais rápido da internação integral, porque ele vai ter o suporte do Hospital Dia. Se ele fosse ter alta do hospital psiquiátrico para ir direto para casa, ele iria permanecer mais tempo na internação integral. Tendo o recurso do Hospital Dia, não. Ele consegue ter uma alta mais rápida, ficar menos tempo afastado da sua vida. Assim que ele estrutura um pouquinho, que ele melhora um pouco, ele consegue receber a alta e continuar sendo assistido por uma equipe multiprofissional. A mesma equipe que ele tem no internamento. Então, E isso essa inter... faz com que ele não tenha uma nova crise. As chances dele ter uma nova crise e voltar a internar são muito menores. O paciente, no sentido, ele não é controlado, vou falar, e nem vigiado, mas aí eu vou usar a palavra de ele é muito acolhido, porque ele transforma o ambiente da clínica numa espécie de extensão da família. E algumas vezes, sendo sincero, às vezes até muito mais do que a própria família. Porque não tem, como você falou agora, a família não tem suporte para lidar, às vezes ainda existe a questão do preconceito, da dificuldade de aceitação de doenças dentro da família. Então, aquela pessoa ela é socialmente excluída e Uhum. principalmente começa a exclusão não na sociedade, mas principalmente na família. Existem os dois elementos. Na família é a primeira que exclui. Uhum. Muitos E casos familiares que aconselham o paciente a interromper o uso do medicamento. Então, sim. aí fica a equipe, uma família, às vezes um familiar lá, pare de usar, isso é ruim para você, você vai se viciar, uma série de ideias que são preconceitos mesmo, que as pessoas falam por falta de conhecimento, e a equipe do outro lado orientando o paciente a manter. Então, os pacientes que abandonam o uso do medicamento acabam recaindo na crise, mas os pacientes que conseguem manter o uso regular certinho acabam tendo sucesso no tratamento, né? Tem até uma questão aqui que a Luísa mandou para a gente, Luísa Tolentino, querida Luísa Tolentino, e ela faz um questionamento aqui que se esse apoio, no caso do Hospital Dia, essas atividades são voltadas apenas para pacientes com problemas psíquicos ou outros tipos de doença. Por exemplo, afasia progressiva, problemas neurológicos. Você já ouviu alguma experiência nesse sentido? Ó, problemas neurológicos, a gente não é perfil de paciente do Hospital Dia, né? A não ser que ele tenha, por causa disso, uma depressão associada, que geralmente acontece, né? Porque dentro do Hospital Dia a gente não está focado em tratar as questões neurológicas. Nossa equipe não está voltada para tratar essas questões neurológicas. Mas, se associada a essa questão neurológica, o paciente deprimiu, o paciente está tendo crise de ansiedade, o paciente não está conseguindo retomar a vida dele por questões de um transtorno mental que veio associado em consequência dessa questão neurológica, aí a gente pode ajudar esse paciente, sim, no Hospital Dia, porque a gente está voltado para isso, entende? Então, muitas vezes, a gente vai poder acolher esse paciente, outras vezes não vai ser o melhor lugar para ele se tratar se ele não tiver essa comorbidade, entendeu? É porque é uma questão, o tratamento psíquico, colaborando aqui com a resposta de Lucila, o tratamento psíquico ele é voltado ao comportamento, aos pensamentos, redução de riscos, porque, infelizmente, paciente com um quadro depressivo, um quadro ansioso, pacientes bipolares têm um risco muito elevado de suicídio. Então, essa rede de suporte ela é fundamental.
existem modalidades hoje dentro da medicina que já acolhem pacientes com outras patologias. Lucila falou uma coisa interessante que no modelo antigo de psiquiatria, eu não falo da psiquiatria, no modelo antigo de saúde mental, ele era baseado ou no ambulatório ou no hospital psiquiátrico. A coisa mudou muito. Nos últimos anos, houve uma grande mudança desse paradigma. O hospital psiquiátrico hoje ainda existe, ainda há de existir, porque as crises continuam. Ninguém vai alegar que uma crise, um paciente que esteja em mania, que se consiga controlar ele no hospital dia, não é uma tarefa fácil. Então, o paciente está em crise muito intensa. Mas Porém, a estadia do paciente num hospital desse, ele tende a ser reduzida por conta do avanço das terapêuticas medicamentosas, das abordagens psicológicas, das abordagens de enfermagem, as coisas mudaram muito. Então, como eu falo, gente que está aqui na live, que não tem a real concepção do acompanhamento, a gente tem muita gente aqui que estagiou na Ciclos, está aqui participando da live, gente que está mandando muitos beijos para você, Lucila, elogiando eu você. não queria nem ler, porque senão eu me desconcentro. Eu tento controlar um pouquinho aqui, nem toda pergunta a gente pode Eu responder por leio. questão de tempo mesmo. É muito assunto. Tem uma pergunta feita aqui por Lígia Mãe, ela falando assim, como é que procede com as famílias? Como é que a gente consegue convencer? Mas essa proposta desse tema, acho que valeria uma live específica para falar dessas abordagens. E aí, a nossa convidada que vem depois aqui da nossa sequência de lives está assistindo aqui, Tatiana, tá aqui com a gente, ela vai ser a responsável por essa tarefa de conversarmos como. Então, como você vive numa realidade, embora você tenha a cabeça aqui na Bahia, você vive, mas você sente que nós, brasileiros, estamos no mesmo nível, no mesmo patamar de assistência psiquiátrica e psicológica do que, por exemplo, onde você está agora, nos Estados Unidos? André, eu acho que tem uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante. É, aqui, para você ser psicólogo, por exemplo, e continuar atendendo, não adianta só você ter se formado em psicologia. Para você ter a possibilidade de continuar atendendo, você tem que fazer X horas de formação continuada, X horas de aula, você tem que se atualizar e comprovar que você está se atualizando. Para mim, isso já é uma grande diferença, porque eu acho que é mais adequado e mais seguro para o paciente você estar na mão de profissionais que estão se atualizando. Entende? Então, para Uhum. mim, isso já é uma grande diferença que o paciente já sai ganhando nesse sentido. Ter a segurança de que aquele profissional, para ele estar ali te atendendo, ele está se atualizando. Isso é Eu acho. importante, porque a Ciclos, ela. Interrompi você. A gente está com lag de 2 segundos entre sua fala e a minha aí. Eu percebo que. Até me fugiu a frase que eu ia dizer agora aqui, mas sobre a atualização. Então, sobre. A Ciclo ela se preocupa com a formação e a qualidade dos técnicos que lá trabalham. Como é que a Ciclo se preocupa com isso? Tem algum projeto, algo em mente agora para a gente colocar sempre a equipe à disposição dos pacientes, sempre com a máxima atualização possível? Sim. Uma das coisas que eu mais me preocupo, André, com as pessoas de um modo geral, é quando elas procuram um profissional e acabam caindo na mão de um profissional que não é tão qualificado, né? Ou que não trabalha com saúde baseada em evidência. E isso é uma coisa que tem sido falada muito, né? Mas se a gente vai se tratar em uma abordagem que não tem tanta comprovação de que aquela abordagem é adequada para tratar uma depressão, para tratar um transtorno do pânico, para tratar uma esquizofrenia, enfim, o que quer que seja, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado.
E quando dá errado, é um tempo da vida daquele paciente que é tomado. Então, assim, é muito bom quando você tem alguém que você conhece, que você confia, que vai te indicar um profissional, né? O que nós na Ciclos tentamos fazer é uma seleção de profissionais que qualquer um que bata a nossa porta, a pessoa vai cair na mão de um profissional que está bem qualificado. Então, na Ciclos, a gente procura trabalhar com abordagens, assim, todos têm especialização, né? Porque, na minha opinião, não adianta você só se formar em psicologia, por exemplo, para você atender, clinicar, Uhum. precisa ter uma especialização no mínimo. E na Ciclos a gente exige uma especialização em alguma abordagem que tem um embasamento no sentido de pesquisas que dão sustentação àquela abordagem. Então, a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental e os nossos psiquiatras também têm uma formação muito sólida, então, por isso que a gente faz uma seleção baseada nisso. E também a Ciclo sempre se preocupou em trazer profissionais de fora, inclusive para Salvador, para fazer uma formação, não só para os profissionais da Ciclos, mas para os profissionais de Salvador. Então, a gente já trouxe Wilson, que é uma referência na psicologia, e ele foi uma das pessoas que ajudou na tradução do DSM-5, enfim, quando surgiu o DSM-5, ele fez um curso, a gente que trouxe para Salvador, mindfulness, que está muito em alta, tem sido muito pesquisado para redução de quadros de ansiedade, para ser associado no tratamento lá de própria terapia comportamental no seu tratamento. Então, a gente trouxe Daniela Sopetsky, que é uma referência no Brasil, para poder fazer esse curso de mindfulness. Então, nossa equipe acaba sendo sempre incluída, sempre participa, a gente investe, né, de formação. Então, tá vendo? Engasguei aqui. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, quem busca um profissional, eu acho que uma das coisas mais importantes é ter certeza que você está nas mãos de um profissional que tem uma boa qualificação. Porque não realmente tem profissionais e profissionais. E na saúde mental existem, infelizmente, por aí uma série de abordagens e coisas que as pessoas buscam, às vezes buscam coisas mais esotéricas por aí, misturam. Então, essa parte aí, claro, cada um tem sua crença, uma coisa não necessariamente não está ligada à outra, né? Mas quando você vai fazer um tratamento, é muito importante que você busque um profissional que trabalha com saúde baseada em evidência. Isso é importante, a pessoa não entende o que é medicina e saúde ligada à evidência, porque como a Lucila falou agora aqui, não é condenando as práticas alternativas, mas o nome já diz, é uma alternativa às coisas basilares. Então, claro que se você vai fazer uma cirurgia, você vai buscar um cirurgião qualificado. Você não vai entregar seu corpo para ser operado por uma pessoa que não tem qualificação, concordo? E a mesma coisa você vai entregar a mente, que talvez seja seu bem mais precioso. Eu costumo dizer que ter uma mente de qualidade, uma mente funcionando bem, tem mais valor do que um coração funcionando bem. Você tem se você não tiver saúde mental preservada, nada vai andar. Então, a Ciclos dá essa possibilidade. Então, pioneira, por exemplo, em trazer o mindfulness. Primeira vez que eu vi falar do mindfulness, na prática mesmo, foi dentro da Ciclos. É uma alternativa, mas é uma nova perspectiva, é um novo olhar. E, na verdade, o mindfulness ele não surge como algo solto, não é uma terapia alternativa, ela é totalmente baseada na terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitiva comportamental incluiu no tratamento, né, Uhum. das ansiedades, a possibilidade de utilizar o mindfulness. Né? Existe uma diferença entre a terapia cognitivo-comportamental e o mindfulness. Ambos lidam com a questão de observar o pensamento. Na terapia cognitivo-comportamental, a ideia é que você consiga observar o pensamento, identificar os pensamentos que estão distorcidos em relação à realidade, modificar esses pensamentos e isso, consequentemente, vai te trazer
um sentimento, uma emoção diferente e um comportamento diferente. O mindfulness vem como aliado no sentido de distanciar um pouco o paciente do seu pensamento, né? Ele vai conseguir saber que ele não é o que ele está pensando. Ele vai conseguir parar, olhar o pensamento e não dar tanta importância àquele pensamento. Aprender a deixar aquele pensamento ir embora e voltar a atenção para o momento presente. O mindfulness é você conseguir estar de uma maneira, se relacionar com o seu pensamento de uma maneira não julgadora, né? E voltar a sua mente para o momento presente. Então, são duas formas diferentes de se relacionar com o pensamento, mas ambas são importantes. Então, dentro da terapia cognitiva, a gente consegue trabalhar, incluir o mindfulness como uma das técnicas para ajudar o paciente. Mas a importância do pensamento, né? A gente consegue. Quando o paciente aprende a observar esse pensamento, ele tem a possibilidade de mudar, de não ser tão refém desse pensamento, que muitas vezes não está tão alinhado com a realidade, né? A interpretação que a gente faz das coisas nem sempre é a única possibilidade de interpretar aquilo, né? Sabe uma das coisas maravilhosas que acontecem? Por exemplo, na live, a gente está aqui com uma audiência boa, então sempre convide, ainda tem tempo de convidar a gente aqui pelo aviãozinho, pessoas para assistir, depois a live vai ficar salva no meu perfil, depois no YouTube da Ciclos, eu vou mandar o vídeo para vocês. É a gratidão dos pacientes, que tem muita gente que está aqui dando depoimento espontâneo, dizendo de quão bom é estar na Ciclos, aprender, viver de uma forma diferenciada. Eu subi corações aqui, ó. Tem gente mandando um monte de coraçãozinho aqui de tenho saudade de você, de que venha mais aqui em Salvador e tal. E é isso que é gratificante. Então, aí eu provoco. Eu digo assim, eu sou equipe Ciclos, por acaso, eu sou diretor técnico da clínica, embora não esteja na... Não por acaso, porque você é uma pessoa que eu admiro demais, né? Então, é um grande... É um grande orgulho ter você como nosso diretor. Um grande orgulho e uma grande tranquilidade também. Porque você é uma pessoa que tem valores alinhados com os nossos. Porque uma vez eu escrevi um textinho sobre a Ciclos e eu falei, a Ciclos tem alguns pilares. A pessoa tem um bom conhecimento técnico e um bom coração. É isso que a gente busca na Ciclos, né? Que os nossos profissionais sejam isso. Pessoas qualificadas tecnicamente e pessoas com um bom coração. Porque as pessoas que estão em sofrimento psíquico precisam disso, minha opinião. Eu acho que essa afinidade e esse afeto é fundamental também. Então, você é exatamente isso, né? Um conhecimento vasto e um coração gigante. Então, é uma maravilha poder ter você como diretor da Ciclo. Embora eu esteja em dívida, porque uma doença chata me acometeu, mas ela vai embora, tá indo embora, daqui a pouquinho eu tô de volta aí, o batente, fazendo tudo. Nunca está em dívida, de forma nenhuma. Não, mas agora tá o negócio do contato, você falou, você Casa, pode ter... casa você está, primeiro, indicando profissionais que são maravilhosos, né? A gente tem um corpo clínico hoje de psiquiatras na Ciclos que Com fila de espera, nós temos fila de espera de profissional querendo trabalhar na Ciclos. é também resultado do seu trabalho, do nosso trabalho, que a gente se afina. Então, eu só posso dizer que eu tenho muito orgulho de ter você com a gente, e muito orgulho do nosso corpo clínico, que você tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Às vezes eu passo de vida as conversas com as pessoas e digo assim, seja como Lucila falou, não importa se você tenha todo o conhecimento do mundo, até porque ninguém consegue deter todo o conhecimento, é impossível. Mas o segredo da Ciclos, acho que o grande mistério da Ciclos, que as pessoas percebem com muita rapidez, é a empatia.
nossos profissionais que lidam nas ciclos, eles têm um olhar de empatia. Essa moça aqui embaixo, Lucila, Hum, quando vai falar em público, ela não pode ser, ela não tem como não se emocionar, porque ela é tão apaixonada pelo que está fazendo, ela acredita tanto, isso que faz, na verdade, a pessoa se colocar no lugar do outro, saber que eu preciso, não é que eu tenho, eu preciso oferecer o melhor de mim para que o outro se sinta confortável. É a nossa missão, é a missão hum. do profissional de saúde, deve ser não apenas da Ciclos, nem a clínica. Todos nós aqui precisamos ser pessoas melhores com empatia. Se colocar no local do lugar do outro, nem sempre é fácil dizer assim, empatia é uma coisa, nem sempre é tranquilo, porque cada um tem personalidades diferentes, tem dia que a gente não está com o melhor dos humores, está cansado, quer ficar em casa descansando e tal, mas quando você entra nas ciclos, você tem aquele, a palavra aquela ventania, eu ia falar lufada de ar, mas a palavra é meio estranha, né? Mas aquela brisa que tem, não é jogando confete, não. Na verdade, você sente a alegria das pessoas que brincam, que estão ali sempre empáticas e fazendo com que a gente sinta sempre melhor. Tem muita pergunta, muita questão aqui, então, muitos elogios aqui Posso fazer? mas, oi? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode. Eu acho que você vai saber responder melhor. Na verdade, como o nosso tema é sobre as perspectivas, né? As novas perspectivas de tratamento, o que é que existe de possibilidade. Eu falei muito do Hospital Dia, né? Do recurso de Hospital Dia, que é um recurso que vem para dar esse suporte às pessoas. E eu acho que é bem importante que a gente fale também da evolução dos medicamentos psiquiátricos. Porque o que as pessoas têm em mente hoje, é que eu vejo que muita gente adia a busca por um tratamento ou não inicia nunca vá, não vou no psiquiatra, nem procura saber, fica anos sofrendo, porque elas têm uma visão muito deturpada do que é o medicamento psiquiátrico, né? Então a gente sabe o quanto do passado, né, das décadas lá de 60, 70, enfim, do início para agora, como os medicamentos evoluíram. E isso também é uma das coisas que é muito importante, porque é o que possibilita também que o paciente esteja mais estável por mais tempo e dentro de um hospital dia, por exemplo, e não no internação integral por mais tempo, né? Claro, todos os recursos juntos, mas eu acho que a gente não pode deixar de citar para as pessoas essa parte, que os medicamentos hoje têm uma resposta muito mais acertada, uma resposta muito mais rápida, com muito menos efeitos colaterais, né? Então, eu acho que você vai poder falar um pouquinho mais de como eram os medicamentos psiquiátricos antes, que é às vezes o que está ainda no imaginário das pessoas, o que as pessoas veem em filmes, o que as pessoas veem aquele paciente às vezes dopado, não quero ir para o psiquiatra porque eu vou me dopar, não tem nada disso. Então eu acho que é bem importante as pessoas saberem disso e saberem também da possibilidade dos medicamentos novos que a gente tem, que inclusive a Uhum. oferece. Fala um pouquinho disso, André. Eu acho que é melhor Oi? você falar do que eu. E bom, então eu vou tentar resumir aqui, fazer um apanhado sobre o que é a medicação psiquiátrica. Como Lucila anunciou, as pessoas têm medo de ir ao psiquiatra porque é quase uma analogia espontânea de que eu vou ao médico, ele vai passar uma receita, vai me dopar. Não. Um profissional sério, qualificado, ele sabe lidar com o que a gente chama de psicofármacos, medicamentos específicos para a parte psiquiátrica. Existe um ponto de revolução muito grande no ano de 1988. Então já estamos aí com 33 anos de uma grande revolução que aconteceu na saúde mental em termos de medicamentos, que foi a chegada do primeiro antidepressivo com efeitos colaterais menos intensos, que foi a já velhinha, costumo dizer assim, ela já está idosa, fluoxetina. Fluoxetina foi o primeiro antidepressivo lançado no mercado, onde tirou o paciente do quadro depressivo com poucos efeitos colaterais.
E de lá para cá, de 88 até o ano 2000, fechado o ano 2000, chegaram novas abordagens, inclusive não apenas para depressão, mas para ansiedade. Hoje a gente prescreve muito menos ansiolítico, aquele famoso tarja preta, do que anos atrás. A Uhum. gente não, quase não prescreve. É uma exceção, não é a regra. Então, vou tomar remédio, não gosto de falar nome comercial de produto, mas o clonazepam, que muita gente conhece. É uma exceção. Nós, psiquiatras, hoje, no ranking das especialidades médicas, nós somos o 7º lugar em termos de prescrição de tranquilizantes. Eu falei, psiquiatra hoje é o 7º lugar no ranking de prescrição. A gente pede para ginecologista, a gente pede para cardiologista, a gente pede para neurologista. Para vocês terem ideia que nós não trabalhamos para dopar os pacientes. E aí vem um caminho muito grande. Por exemplo, antes da live que a gente conversou, se abordar temas polêmicos, eu não abordo tema polêmico na live, como vem, às vezes, em discursos emblemáticos, panfletários, de dizer luta antimanicomial, etc. Eu não entro nesses assuntos, porque se existiu uma saída dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, foi com a revolução dos medicamentos. Também isso. Uhum. E hoje você trata o esquizofrênico, que a Ciclos oferece esse tratamento. Você trata paciente com esquizofrenia com uma medicação que é feita a cada 90 dias. Gente, a cada 90 dias. Você aplica, e esse ano vai chegar a medicação, essa versão, de 6 em 6 meses. Uhum. Então, diga assim, eu vejo o paciente a cada 90 dias, porque a família relata, está estável. Isso é para esquizofrenia. Esse ano está chegando um medicamento também revolucionário para quadros depressivos. Primeiro antidepressivo inalatório. Ele é usado via nasal. É o primeiro medicamento anti-suicida. Paciente em crise grave, Lucila e todos que estão assistindo aqui, não tem opção hoje de um medicamento que reverta a ideação suicida. E esse ano já vai chegar. Então, a gente vai ter, a Ciclos também vai oferecer Então, a medicação já estamos. assim que tiver disponível. A Uhum. gente já tem. Gente, é muita pergunta que está tendo aqui, que, meu Deus, para acompanhar aqui alguém concordou comigo aqui que tem muito cardiologista prescrevendo clonazepam, tem cardiologista esses modismos. Então, a farmacologia ela avançou muito. Hoje, eu ouço um paciente, só para acompanhar o relógio aqui, para a gente não ter susto na hora de encerrar a live. Que a gente vem um consultório e pergunta, doutor, eu vou ficar tomando remédio por quanto tempo? Vou ficar dependente do remédio? Hoje eu digo com mais segurança, porque é medicina baseada em evidência. Chega o paciente com transtorno do pânico, quanto tempo tem que tratar o paciente? A regra são 6 meses. Então não é mais o resto da vida. Tem doenças que são acompanhadas por longo período, até pelo resto da vida, assim, como qualquer outra doença. Por exemplo, eu uso um óculos. Eu sei que quando eu precisar da minha vida, do meu óculos, eu vou precisar. E de vez em quando vou ter que aumentar o grau. É assim, doenças são assim. E Doença mental não é espiritual, não é uma coisa transcendental, é uma coisa concreta. Existe. exatamente, André. Eu acho muito interessante que as pessoas têm medo do medicamento psiquiátrico, mas não têm medo das consequências de um transtorno mental não tratado. Uhum. Não dá para botar isso na balança. Um transtorno mental não tratado traz consequências muito piores do que um medicamento psiquiátrico bem prescrito. Uhum. Uma pessoa com depressão, ou com esquizofrenia, por exemplo, a cada crise que ela tem, ela vai ter perdas cognitivas. Né? Uma pessoa com depressão está em uma crise, um fator de risco para uma nova crise é ter tido uma crise de depressão antes. Se ela teve duas crises, as chances de ter uma terceira são muito maiores. Então, assim, um transtorno mental não tratado traz consequências muito piores para o paciente do que um paciente com depressão que recebeu seu medicamento adequado na hora certa, começou a tratar desde o começo, não ficou adiando para procurar o médico depois, por preconceito. E aquele medicamento vai fazer bem para o paciente, vai ajudar o paciente a se manter estável, vai ajudar o paciente a sair da crise. E se por um tempo longo, mesmo depois que ele estiver estável, ele precisar se manter em uso daquele medicamento para evitar uma nova crise, que seja assim, né? E o mais importante é que as pessoas entendam, elas não estão em uso do medicamento porque elas estão viciadas no medicamento, mas porque elas têm um transtorno que precisa ser tratado, né?
Então, se você tem, sei lá, diga aí uma doença crônica, se você tem uma diabetes, Diabetes. Diabetes. você A vai mais tomar famosa. porque você tem diabetes. Então, assim, as pessoas precisam colocar na balança o risco de um transtorno mental não tratado e o risco do uso do medicamento. E abandonar aquela ideia de que dos efeitos colaterais. Eu costumo dizer muito, né? Os primeiros 15 dias de uso, calma, são os primeiros 15 dias de uso. Aí vão vir alguns efeitos colaterais e o seu corpo vai se adaptar àquele medicamento e ele vai, a partir de então, ter os benefícios daquele medicamento. Mas se a pessoa não ultrapassa esses 15 dias, se desiste, se acha que está passando mal, que está sentindo alguma coisa e não segue, ele não vai seguir bem, né? O Exatamente. que ele precisa. O que eu Então, vejo hoje, muita gente muito idoso, tem uma pergunta aqui sobre depressão, tratamento geriátrico, porque não dá tempo para fazer uma live, é tanto assunto que surge, Lucila, que a gente vai ter que destrinchar, já temos duas lives aqui já prontas. Uma é o papel da família na recuperação de saúde mental e outra a saúde mental do idoso. Nós temos duas lives, quem perguntou sobre idoso aqui, eu captei aqui para poder fazer uma live específica, porque é tanta coisa para poder abordar. E eu vejo muito isso dentro do atendimento. Eu pego muito paciente, eu trato muito paciente idoso, e eu sou muito chato com os pacientes. Chato no sentido perfeccionista. Eu já pego o paciente, digo, eu faço um screening, eu faço uma varredura do paciente de cima a baixo em termos de saúde física do paciente. Avaliação cardiológica, avaliação endocrinológica, que é importantíssima, e muita gente negligencia. Eu pego pacientes que têm hipotiroidismo não tratado e surge no consultório como quadro depressivo, eu mato a charada no exame de laboratório. Eu digo, você não tem depressão tradicional, você está depressivo por conta de um quadro clínico. Então, esse é o olhar que precisamos. E principalmente, enxergar, como a Lucila falou, o dano causado pelo não tratamento. O exatamente. dano é, o Muito dano é irreversível. O geral, dano é irreversível. maior. Tem como Não tratar um trauma, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático, é muito pior o paciente lidar com aquele sofrimento cronicamente do que ele simplesmente ir buscar ajuda. Não importa, isso aí, nós temos pessoas assistindo aqui e que são replicadores, são formadoras de opinião. Dizer, qualquer sofrimento psíquico, qualquer doença psíquica, ela tem que ser vista por um profissional qualificado. E exatamente. oriente isso, diga às famílias, gente, não tem porquê. A gente está no século XXI, no ano de 2021, atravessamos um ano 2020 absolutamente atípico, estamos aí em 2021 atípico, onde o tema saúde mental está lá no topo, lá em cima, em discussão, e tem gente, Lucila, que não acredita que a doença mental tem tratamento. Prefere buscar a ajuda de um chazinho, buscar um conselho. Não é nada contra a igreja, não. Não é nada contra a igreja, não. Até porque eu tenho vários pacientes meus que são religiosos, padres, pastores, que são meus pacientes. Uma, Eles são pessoas. uma coisa não importa. Não muda outra. São pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho pastor evangélico, eu tenho líder espírita, eu tenho um padre que eu trato. Daí, Você está com se a eu, ele, a eles também morrem. para você não ir no ortopedista. É a mesma relação com o psiquiatra, né? Você está com uma depressão, você vai poder continuar indo na sua igreja, seguindo a sua fé e indo no médico tratar a doença que você tem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu acho que essa questão do preconceito é um papel nosso, né? Profissional de saúde mental, tá quebrando essa ideia, né? Aquela ideia ainda de transtorno mental do passado, que era justamente no passado onde não tinha tratamento, né? Aí sim você tinha as pessoas em crise, aí sim você tinha as pessoas que não estavam bem, mas hoje uma pessoa que tinha uma esquizofrenia no passado, o prognóstico dele era muito pior. Uma pessoa que adoece hoje, que tem que entra em crise hoje, ela tem um prognóstico muito mais positivo, muito mais favorável, por conta
das possibilidades de tratamento que estão sendo ofertadas para esses pacientes. Então, as pessoas precisam atualizar isso, sabe? Como você falou, tem 33 anos que houve essa revolução nos psicofármacos. Mas a ideia das pessoas, o que as pessoas têm na mente delas, de uma pessoa que adoece psiquicamente, ainda está lá no passado, ainda não foi atualizado. Uhum. E nosso papel está tentando atualizar essa ideia que as pessoas elas pensam, tanto no medicamento quanto no transtorno mental, que hoje são coisas completamente diferentes do que eram no passado. E acho que o grande ponto de estar encerrando a live, viu, Lucila? É assim mesmo, passa rápido que você nem percebe. Você bem me falou. Ai, André, eu não dá. Percebe rápido, passa numa velocidade que você nem vê. Entendeu? Tem desculpa que gente que eu não consegui responder. A Débora interagiu muito aqui. Milena te mandando um beijo. Papai, chegou aqui agora. Não ficar olhando as... Eu fico passando aqui por muita gente comentando. Gente, desculpa não poder, mas é legal, porque vocês interagem entre vocês. É muito legal, tá? Com muita gente comentando. É fantástico. Acho que a gente leva de aprendizado nessa live, que foi fantástica, já vai encerrar daqui a 2 minutinhos, é que nós, da saúde mental, estamos atualizados. Uhum. Nós estamos seguindo as novas terapêuticas, as novos paradigmas da saúde mental, já não valorizando mais a questão do isolamento social do paciente psiquiátrico, incorporando, colocando ele de volta no seio da família, da sociedade, recuperado. Quem está atrasado é como quem falou, quem foi Tati Rodrigues, que é insanidade é não tratar os problemas mentais, quer dizer, o doente é o outro, a sociedade que está doente. Ideias que as pessoas têm na cabeça, né? Ainda está desatualizada. A realidade é uma hoje do que foi no passado, né? As pessoas precisam ter um pouquinho mais de informação para poder deixar o preconceito para trás e se tratar. Lu, nós temos só um minutinho para encerrar a live. Eu queria fazer aqui já três. Eu estou preparando 3 lives aqui já prontas aqui. Uma a gente fala do papel da família no tratamento da saúde mental. O outro, o papel do idoso, no tratamento do idoso. E o outro é continuar com essa live. Com você, a gente atualizando o assunto que a gente vai falar. A gente vai falar sobre preconceitos, sobre estigmas, sobre... É um assunto que levantou muito debate aqui. A gente vai continuar falando sobre estigmas. Então, que a gente vai ligar... Tem muita pergunta muito bem elaborada aqui que a gente não conseguiu responder. Mas agora eu tinha que ser rápido, senão a gente não consegue salvar a live. Eu quero considerações finais, um beijo final aqui. Chuva de corações para Lucila. Chuva. Ó. Mundo aí também que participou. Obrigada. Todo carinho, tudo. Obrigada por... Chuva de corações para encerrar. Chuva de corações. Manda aqui. A galera sabe fazer aqui, quer ver? Meus seguidores conhecem a chuva de corações. Que é o agradecimento que a gente tem quando a live é boa. Eles no final fazem isso aqui, ó. Enche de corações. Tá pouco, mas... Aperta o dedo aí, gente. Bota o dedo aí. Dá isso. Tá vendo aí? Essa chuva de corações. Lu, muito obrigado. Já temos 3 lives para poder fazer aqui. Tati Gonçalves, se me espere. Tem uma com você, viu? Turma, obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês. E até a próxima semana. Tchau, tchau.